mas pensar que seria capaz de o fazer gerou em mim uma grande dose de entusiasmo. Este maior nível de entusiasmo deu-me um incentivo suficiente para correr 4 vezes naquela semana. No final dessa primeira semana, fiquei surpreendido ao descobrir que bastou um pouco de exercício para melhorar a minha resistência e capacidade para correr mais. Isso aumentou meu entusiasmo, pelo que saí e fui comprar um cronômetro e um caderno para usar como diário de corrida. Defini um percurso de 3 quilômetros e assinalei cada 250 metros. No diário, registrava a data, a distância, tempo e como me sentia fisicamente cada vez que corria. Ora, eu pensava que estava no caminho certo para os 8 quilômetros, quando literalmente esbarrei na minha próxima série de problemas. Os maiores eram os pensamentos conflituosos, que me distraíam e me invadiam a consciência sempre que decidia sair e correr. Fiquei estupefato com o número e intensidade das razões que encontrava para não o fazer. Está calor, o frio, parece que vai chover, ainda estou cansado desde a última vez que corri, mesmo tendo sido há 3 dias. Não conheço ninguém que faz isto, ou, o mais comum, vou depois deste programa terminar. E é claro que nunca ia. Não conhecia outro modo para lidar com essa energia mental conflituosa a não ser reorientar a minha atenção consciente para aquilo que tentava conseguir. Eu queria mesmo chegar aos 8 quilômetros até o final do verão. Descobri que, por vezes, o meu desejo era mais forte do que o conflito. Em resultado, não conseguia calçar os meus tênis, sair mesmo de casa e correr. No entanto, foram mais as vezes em que os meus pensamentos contrários me deixaram parado. De fato, nas fases iniciais, estimo que 2/3 do tempo não consegui ultrapassar a energia negativa. O próximo problema que me deparei foi quando me aproximei dos 1.500 metros. Fiquei tão entusiasmado comigo mesmo que me ocorreu que iria precisar de um mecanismo adicional para me fazer chegar aos 8.000. Pensei que quando chegasse ao ponto em que não conseguisse correr 3 ou talvez 5 quilômetros, ficaria de tal modo satisfeito comigo mesmo que não iria sentir qualquer necessidade de cumprir o meu objetivo dos 8 quilômetros. Assim, estabeleci uma regra para mim mesmo. Poderia chamar-lhe a regra dos 8 quilômetros. Se eu conseguisse calçar o meu tênis e sair, apesar de todos os pensamentos conflituosos a tentarem dissuadir-me de o fazer, comprometia-me a correr pelo menos mais um passo do que da última vez. Tudo bem se corresse mais do que um passo, mas nunca podia ser menos do que um passo, seja qual fosse a razão. Acontece que nunca quebrei essa regra e no final do verão atingi os 8 quilômetros. Mas depois aconteceu algo realmente interessante e completamente inesperado. Quando me aproximei de atingir o meu objetivo dos 8 quilômetros, pouco a pouco os pensamentos conflituosos começaram a dissipar-se e acabaram por desaparecer. Nessa altura, descobri que se eu queria correr, era completamente livre de o fazer sem qualquer resistência mental, conflito ou pensamentos conflituosos. Considerando a luta que tinha sido, fiquei no mínimo estupefato. O resultado? Continuei a correr regularmente durante os 16 anos seguintes. Para quem está interessado, não corro tanto agora, porque há 5 anos decidi voltar a jogar novamente hóquei. E o hóquei é um esporte extremamente exigente. Às vezes jogo 4 vezes por semana. Tendo em conta a minha idade, mais de 50, e o nível de esforço que o esporte exige, normalmente eu preciso de um dia ou 2 para recuperar, o que não me deixa muito tempo para correr. Ora, se pegar nessas experiências e as puser no contexto daquilo que compreendemos agora quanto à natureza das convicções, há algumas observações que temos de fazer. 1. Inicialmente, o meu desejo de correr não tinha qualquer base de suporte no meu sistema mental. Ou seja, não havia qualquer outra fonte de energia, qualquer conceito dotado de energia a precisar de se manifestar, em consonância com o meu desejo. 2. Tive de fazer algo para criar esse suporte. Para criar a convicção de que eu sou um corredor, tive que criar uma série de experiências em consonância com a nova convicção. Lembre-se de que tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos contribui com energia para alguma convicção do nosso sistema mental.
De cada vez que experimentava um pensamento conflituoso e conseguia concentrar-me novamente no meu objetivo, com convicção suficiente para calçar os meus tênis e sair, acrescentava energia à convicção de que eu sou um corredor. E, igualmente importante, retirei inadvertidamente energia de todas as convicções que defendessem outra coisa. Digo inadvertidamente porque há várias técnicas especificamente concebidas para identificar e desativar convicções conflituosas. Mas nessa altura da minha vida, eu não compreendia a dinâmica subjacente ao processo de transformação por que estava a passar. Assim, não me poderia ter socorrido dessas técnicas. 3. Agora posso expressar-me sem esforço, de uma perspectiva mental, como um corredor, porque eu sou um corredor. Esse conceito dotado de energia é agora uma parte em funcionamento da minha identidade. Quando comecei pela primeira vez, acontece que tinha algumas convicções conflituosas sobre correr. Em resultado, precisava que a técnica da autodisciplina se tornasse uma convicção. Agora não preciso de autodisciplina, porque ser um corredor é o que eu sou. Quando as nossas convicções estão completamente alinhadas com os nossos objetivos ou desejos, não há fonte de energia conflituosa. E se não há fonte de energia conflituosa, então não há fonte de pensamentos que causem distração, desculpas, racionalizações, justificações ou erros, consequentes ou subconscientes. 4. As convicções podem ser alteradas e, se for possível alterar uma convicção, então é possível alterar qualquer convicção, se compreendermos que na realidade não estamos a alterá-la, mas somente a transferir energia de um conceito para outro, permanecendo intacta a convicção que se pretende mudar. Por conseguinte, podem existir em simultâneo no nosso sistema mental duas convicções completamente contraditórias. Mas se tivermos retirado a energia de uma convicção e dotado totalmente de energia a outra, não existe contradição do ponto de vista funcional. Só a convicção combinada com a energia terá a capacidade para funcionar como uma força sobre o seu estado mental, sobre a sua percepção e interpretação da informação e sobre o seu comportamento. Ora, o único propósito de fazer trading mecanicamente é transformar-se a si mesmo um trader de sucesso consistente. Se houver alguma coisa no seu ambiente mental que esteja em conflito com os princípios da criação, de uma convicção de que eu sou um trader consistente, bem-sucedido, então terá de empregar a técnica da autodisciplina para integrar estes princípios como uma parte dominante do funcionamento da sua identidade. Quando os princípios se tornarem quem você é, já não irá precisar de autodisciplina, porque o processo de ser consistente irá deixar de exigir esforço. Lembre-se que a consistência não é a mesma coisa que a capacidade de abrir uma ou várias posições ganhadoras, porque abrir uma posição ganhadora não exige absolutamente nenhuma aptidão. Tudo o que tem de fazer é adivinhar corretamente, o que não difere em nada de adivinhar o resultado do lançamento de uma moeda ao ar, enquanto que a consistência é um estado mental que, uma vez atingido, não irá permitir-lhe ser de qualquer outra maneira. Não terá que tentar ser consistente, porque tal decorrerá naturalmente da sua identidade. De fato, se tiver de tentar, é uma indicação de que não integrou completamente os princípios do sucesso, consistente como convicção dominante e não conflituosa. Por exemplo, predefinir o seu nível de risco é um passo no processo de ser consistente. Se for preciso qualquer esforço especial para predefinir o seu risco, se tiver de se lembrar a si mesmo conscientemente de o fazer, se experimentar quaisquer pensamentos conflituosos, no fundo tentando dissuadi-lo de o fazer, ou se encontrar numa posição em que não predefiniu o seu risco, então este princípio não é uma parte dominante do funcionamento da sua identidade. Não é quem você é. Se fosse, nem sequer lhe iria ocorrer não predefinir o seu risco. Se e quando todas as fontes de conflito tiverem sido desativadas, já que não há qualquer potencial para que seja de qualquer outra maneira, o que uma vez foi uma luta irá acabar por não exigir esforço agora. Nessa altura, pode parecer às outras pessoas que você não é muito disciplinado, porque pode fazer algo que não considerem difícil, se não impossível. Mas a realidade
é que não está a ser de modo algum disciplinado, está simplesmente a funcionar com base num conjunto diferente de convicções que o compelem a comportar-se de um modo que está em consonância com os seus desejos, propósitos ou objetivos. Desenvolver a convicção da consistência. Criar uma convicção de que eu sou um vencedor consistente é o principal objetivo, mas, tal como a minha intenção de me tornar corredor, é demasiado ampla e abstrata para implementar sem a decompor num processo gradual. Assim, o que vou fazer é decompor essa convicção nas suas menores partes e depois dar-lhe um plano para integrar cada parte com uma convicção dominante. As seguintes subconvicções são as componentes básicas que fornecem a estrutura elementar do significado de ser um vencedor consistente. Eu sou um vencedor consistente porque 1. Identifico objetivamente as minhas oportunidades. 2. Predefino o risco de cada trader. 3. Aceito completamente o risco e estou disposto a fechar a posição se o mercado se virar contra mim. 4. Ajo sobre as minhas oportunidades sem reservas ou hesitações. 5. Tomo os meus lucros quando o mercado me disponibiliza dinheiro. 6. Monitorizo continuamente a minha susceptibilidade para cometer erros. 7. Compreendo a absoluta necessidade destes princípios de sucesso consistente e, por conseguinte, nunca os violo. Estas convicções são os 7 princípios da consistência. Integrar estes princípios no seu sistema mental a um nível funcional exige que crie propositadamente um conjunto de experiências que estejam em consonância com eles. Isso não difere em nada da criança que queria brincar com cães ou do meu desejo de ser corredor. Antes de conseguir brincar com o cão, a criança teve primeiro que fazer várias tentativas para se aproximar de um cão. No final, quando o peso preponderante da energia no seu sistema mental foi transferido, conseguiu brincar com cães sem qualquer resistência interna. Para me tornar um corredor, tive de criar a experiência de correr contra tudo dentro de mim, a defender o contrário. No final, à medida que a energia era transferida para esta nova definição de mim mesmo, correr tornou-se uma expressão natural da minha identidade. É óbvio que aquilo que estamos a tentar conseguir é muito mais complexo do que tornar-se um corredor ou afagar um cão, mas a dinâmica subjacente a esses processos é idêntica. Comecemos com um objetivo específico. O primeiro princípio da consistência é a convicção de que eu identifico objetivamente as minhas oportunidades. A palavra-chave aqui é objetivamente. Ser objetivo significa que não é possível definir, interpretar e, por conseguinte, interpretar qualquer informação do mercado como negativa ou positiva. A forma de ser objetivo é operar com base em convicções que mantêm neutras as nossas expectativas e ter sempre em conta forças desconhecidas. Lembre-se que tem de treinar especificamente a sua mente para ser objetiva e ficar concentrada no fluxo de oportunidades do momento presente. As nossas mentes não estão naturalmente programadas para pensar deste modo. Assim, para sermos observadores objetivos, temos de aprender a pensar do ponto de vista do mercado, onde há sempre forças desconhecidas, traders, à espera de agir sobre o movimento dos preços. Por conseguinte, da perspectiva do mercado, cada momento é verdadeiramente único, embora o momento possa parecer, soar ou ser sentido exatamente como algum outro momento passado, registrado no seu banco de memórias. No instante em que decide, ou considera que sabe o que vai acontecer a seguir, irá automaticamente esperar acertar. No entanto, aquilo que sabe, pelo menos ao nível racional de pensamento, só pode ter em conta o seu passado, que pode não ter qualquer relação com aquilo que está realmente a acontecer do ponto de vista do mercado. Nessa altura, qualquer informação do mercado que não esteja em consonância com a sua expectativa tem o potencial para ser interpretada como ameaçadora. Para evitar sofrer, a sua mente irá automaticamente compensar, com mecanismos de proteção conscientes e subconscientes,
quaisquer diferenças entre aquilo que espera e aquilo que o mercado está a oferecer. Aquilo que irá experimentar é normalmente chamado uma ilusão. Num estado de ilusão, não somos objetivos, nem estamos ligados ao fluxo de oportunidades do momento presente. Em vez disso, tornamos-nos suscetíveis de cometer todos os erros de trading típicos. Hesitar, agir precipitadamente, não predefinir o risco, definir o risco, mas recusar a aceitar a perda e manter aberta uma posição que vai agravar a perda, sair demasiado cedo de uma posição a ganhar, não pegar lucros, entrar em perdas numa posição que já tinha ganhos, alterar uma ordem de stop para um ponto mais perto do ponto de entrada, ficar de fora temporariamente e observar o mercado a transacionar novamente ao seu favor, ou entrar numa posição demasiado grande em relação ao capital. As 5 verdades fundamentais sobre o mercado irão manter neutras as suas expectativas, focar a sua mente no fluxo de oportunidades do momento presente, ao dissociar o momento presente do passado e, por conseguinte, eliminar o seu potencial para cometer estes erros. Quando parar de cometer erros de trading, irá começar a confiar em si mesmo. À medida que o seu sentido de autoconfiança aumentar, também irá aumentar a sua segurança. Quanto maior for a sua segurança, mais fácil será executar os seus trades, agir sobre as suas oportunidades sem reservas ou hesitações. As 5 verdades irão também criar um estado mental em que irá genuinamente aceitar os riscos de trading. Quando aceitar genuinamente os riscos, estará tranquilo com qualquer resultado. E quando estiver tranquilo com qualquer resultado, irá experimentar um estado mental despreocupado e objetivo, em que se disponibiliza para perceber e agir sobre qualquer coisa que o mercado lhe estiver a oferecer, do ponto de vista do mercado, num determinado momento presente. O primeiro objetivo é integrar a convicção dominante que eu defino objetivamente as minhas oportunidades. O desafio agora é: como chegar lá? Como é que se transforma numa pessoa que pensa consistentemente da perspectiva do mercado? O processo de transformação começa com o seu desejo e a sua disposição para se focar de novo no objeto do seu desejo, a autodisciplina. O desejo é uma força. Não tem de coincidir ou estar de acordo com algo em que acredite ser a verdade sobre a natureza do trading. Um desejo claro que vise diretamente um objetivo específico é uma ferramenta muito poderosa. Pode usar a força do seu desejo para criar uma versão ou dimensão inteiramente nova para a sua identidade, transferir energia entre 2 ou mais ideias em conflito, ou mudar o contexto ou a polarização das suas memórias de negativa para positiva. Tenho a certeza que conhece a expressão decida-se. A implicação de nos decidirmos é escolhermos exatamente aquilo que queremos com tanta clareza, sem dúvidas e com tanta convicção que literalmente nada se atravessa no nosso caminho, seja interna ou externamente. Se houver força suficiente por detrás da nossa resolução, é possível experimentar uma grande mudança na nossa estrutura mental, praticamente de forma instantânea. Desativar conflitos internos não é uma questão de tempo. É um desejo centrado na finalidade, embora possa ser preciso uma quantidade considerável de tempo para chegar ao ponto em que realmente nos decidimos. De outro modo, na ausência de uma clareza e uma convicção extremas, a técnica da autodisciplina, com o tempo, irá fazer esse trabalho bastante bem, se, é claro, estiver disposto a usá-la. Para lá chegar, tente decidir com o máximo de convicções e clareza que, acima de outra coisa qualquer, deseja a consistência, o estado mental de confiança, segurança e objetividade do seu trading. Isso é necessário, porque se for como a maioria dos traders, irá enfrentar algumas forças conflituosas muito temíveis. Por exemplo, se tem estado a fazer trading para se sentir bem com a euforia de pegar um grande movimento, para impressionar sua família e amigos, para ser um herói, para satisfazer uma dependência econômica, para acertar nas suas previsões ou por qualquer outra razão que não tenha nada a ver com ser consistente, então irá descobrir que a força destas outras motivações irá não só agir como um obstáculo,
dificultando muito o exercício de trading que estou prestes a dar-lhe, mas podia muito bem ser suficientemente forte para o impedir de fazer sequer o exercício. Lembra-se da criança que não tinha desejo de ser como as outras crianças e interagir com cães? No fundo, decidiu viver com a contradição ativa, a sua convicção minimamente dotada de carga positiva de que nem todos os cães são perigosos e a sua convicção elementar, dotada de carga negativa, de que todos os cães são perigosos. Teve a capacidade de ver cães brincalhões, mas ao mesmo tempo considerou impossível interagir com eles. A menos que deseje mudá-lo, o desequilíbrio de energia entre estas duas convicções irá permanecer exatamente como está durante toda a sua vida. Só para começar o processo, tem de querer tanto a consistência que tem de estar disposto a desistir de todas as outras razões, motivações ou planos para fazer trading que não estejam em consonância com o processo de integração das convicções para criar consciência. Um desejo claro e intenso é um pré-requisito incondicional se quer fazer com que este processo funcione com você.